Abra o coração para o seu irmão. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio. Hoje, Deuteronômio capítulo 15. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana. Nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje o capítulo 15. Depois desses pedidos eu quero ler com vocês a princípio, versículo 1 até o versículo 6, que diz: no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida dos seus irmãos israelitas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tome posse, ele o abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda essa lei que hoje lhes estou dando. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. E esse versículo 6 é uma condição para que isso aconteça, que eles cumpram então ali, guardem os mandamentos. Então o que nós vimos aqui nesse trecho aqui? Algo que já foi tratado lá quando nós estudamos o livro de Levítico, lá em Levítico capítulo 25, nós tratamos a respeito desse tema, que é a respeito então do ano do jubileu. Lá fala a respeito das dívidas, na verdade, que tem que ser perdoadas a cada 7 anos, e depois de 7 anos, durante 7 vezes de perdão, vinha então o jubileu, que era no 50º ano. Então, se você não se recorda desse estudo, volte lá em Levítico capítulo 25 e você vai perceber quando nós tratamos desse assunto. Qual que é a intenção do Senhor aqui? A cada 7 anos tem que haver o perdão de dívida. Então, a pessoa, ela tem que, se ela, na necessidade dela, ela vai fazendo algum tipo de empréstimo com o povo, por causa da situação dela. Então, às vezes ela vai vender a terra dela, às vezes ela vai vender os bens dela, às vezes ela vai vender, inclusive ela mesma vai se vender como escravo. E aqui nesse capítulo de hoje vai tratar a respeito de quando um irmão se vende como escravo. E portanto, a pessoa vai se vendo em tal necessidade para a sobrevivência que ela vai se desfazendo das coisas que ela tem. Primeiro dos bens, depois da terra, depois de si mesmo. Se você voltar lá pro livro lá de Gênesis, você vai perceber que foi isso que aconteceu lá no Egito. Quando o faraó teve um sonho, e José interpretou, das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, e também das espigas, né? Das 7 espigas. Então, ali, José falou com o faraó que viria um período de fartura, mas depois viria um período de escassez,
e orientou qual deveria ser o papel ali, como que o faraó deveria agir diante dessas circunstâncias. O faraó coloca então José ali para poder governar o Egito, e aí José começa a comprar tudo que tem no Egito. Então ele vai comprando os bens dos egípcios, depois ele compra a terra dos egípcios e depois ele compra os próprios egípcios, os moradores ali da terra. E aí todo o povo então se torna escravo do faraó. Só que lá no Egito não tinha esse período aqui de perdão. Apesar que existe registros de reis desse período, que quando um novo rei assumia ali o trono, era de costume que ele perdoasse a dívida que o povo tinha. Mas a gente não vê esse relato ali acontecendo em Gênesis, muito pelo contrário, nós vemos com o final de Gênesis, o início de Êxodo, que o povo de Israel se tornou escravo ali no Egito. Então não houve esse perdão dessas dívidas como o Senhor está propondo aqui. Por que o Senhor propõe isso? Porque aqui no versículo 11, ele fala, diz assim, então aqui o versículo 11: sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Então agora esse povo tem que ser um povo diferente. Tratamos no estudo de ontem com relação aos dízimos, quando estávamos falando a respeito dos dízimos, que o propósito era justamente cuidar dessas pessoas que são desamparadas, marginalizadas pela sociedade. Essa é a função. O Senhor tem essa preocupação com o povo. Ele não quer que o povo venha ser escravo, ele não quer que esse povo venha se sujeitar como aconteceu lá no passado. Lembre-se que Moisés, passaram-se 40 anos que o povo deixou o Egito e o Senhor está propondo para esse povo uma sociedade diferente da qual eles vieram. Então, essa geração que vai entrar aqui na Terra Prometida, afinal de contas eles já estão às portas aí da Terra Prometida, como falamos e tratamos lá no capítulo 1 de Deuteronômio. Então, o Senhor quer algo diferente para esse povo, porque inclusive esse povo que está entrando nessa terra, eles não viveram, com exceção de Josué e Calebe, eles não viram o que é uma vida de escravo lá no Egito. Por quê? Porque o mais velho ali, na época que saíram do Egito, deveria ter cerca aí de 18 anos. Por que estou falando cerca de 18 anos? Porque o povo caminhou até chegar ali no Horebe, e isso foi tratado então quando nós estudamos Êxodo. Então, para eles caminharem ali até o Horebe, isso gastou aí cerca de 3 meses. Depois eles ficaram parados ali mais cerca de 1 ano, e aí quando eles vão em direção à Terra Prometida para poder verificar a terra e depois entrar, então ali o povo se rebela contra o Senhor, não é verdade? E aí o Senhor fala que eles vão ficar então 40 anos ali no deserto, e portanto passou aí cerca de quase 2 anos que eles ficaram ali, e a palavra do Senhor ali era de que aqueles que tivessem de 20 anos para cima, eles não entrariam na Terra Prometida. Portanto, são essas pessoas aqui que têm menos idade, de 20 anos para baixo. E aí você tira aí que eles passaram 1 ano ali, então pouco mais de 1 ano ali, né, que eles estavam ali no Horebe ali. Então, de quando eles saíram do Egito até ficar nessa região ali do Monte Sinai, então passou ali então esse período, e certamente essas pessoas tinham menos então de 19, talvez menos de 18 anos. E a maioria das pessoas que estão entrando nessa terra não sabem o que é ser escravo.
Essa geração, como já tratamos no passado, é uma geração de livres com cabeça de livres. A geração anterior, essa geração que morreu aqui no deserto, eram livres, foram libertos pelo Senhor, porém tinham mentalidade de escravos. E aí agora o Senhor está falando que esse povo, essa nação que vai entrar e vai tomar posse da terra prometida, tem que ser diferente de todos os outros povos. Portanto, o Senhor não quer que haja distinção ali das pessoas. Ele não quer que tenha distinção de classes sociais. Então, o Senhor está zelando aqui por abençoar esse povo e fazer com que esse povo, sendo abençoado por Deus, não venha desprezar os irmãos e para que não haja pobres. Apesar que o Senhor falou que sempre haverá pobre na terra, é porque o Senhor sabe da conduta desse povo. E a gente percebe então que, por exemplo, o ano do jubileu, não há registro histórico de que houve essa comemoração em algum momento na história de Israel, do povo de Israel, esse ano do jubileu. Percebemos ali, então, como falamos em Levítico 25, a menção do ano do jubileu, mas nós não vimos relato histórico na Bíblia falando a respeito desse ano do jubileu, que é um ano de festa. Por quê? Porque o Senhor abençoou o povo e o povo agora vai abençoar esses que eram pobres. Então, se o povo mais abastado foi abençoado, nada mais justo do que eles também abençoarem. E essa é a mentalidade que o Senhor tem para o povo dele, para esse povo que vai entrar aqui na terra prometida e vai tomar posse dela. Nós já falamos, repetimos em outros estudos, Tiago capítulo 1, versículo 27, que diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se abster do mal. Portanto, nós precisamos cuidar desses marginalizados da nossa sociedade. Nós, como cristãos, nós não podemos recusar a ajuda a pessoas mais pobres. Jesus fala lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, que nós não devemos voltar as nossas costas para quem nos pede. Muito pelo contrário, a todo que te pede, dá. Claro, se você tiver como dar, dê. É assim que nós aprendemos de Jesus. É isso que o apóstolo Tiago está tratando ali no versículo 27 do capítulo 1. E é esse o aprendizado que nós vemos desde a origem, essa preocupação que o Senhor tem. E nós não podemos terminar esse estudo como sempre fazemos, com algumas perguntas que nos levam a meditarmos. Como temos tratado os pobres que vão aparecendo no nosso caminho? Nós temos virado as costas para eles? Ou nós temos tido esse zelo, esse cuidado que nós aprendemos aqui nesse capítulo 15? Medite nele, leia, releia novamente esse capítulo, ouça novamente esse estudo e procure saber qual tem sido o seu comportamento diante das pessoas marginalizadas da nossa sociedade. O nosso país que tem tantos pobres. Nós que estamos aqui em Belo Horizonte, que vemos tantos pobres à nossa volta. Cada sinal que a gente para, a gente percebe sempre alguém ali pedindo algum dinheiro quando nós estamos na porta ali de supermercado, de farmácia. Sempre somos abordados. Olhe aí para então essa nossa sociedade e se pergunte o que nós podemos fazer para mudar esse quadro. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.